Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de história. Só tenha cuidado com o avião que vai passar. Opa! Deu um rasante aqui, ó. Sejam todos bem-vindos, professor. Obrigado aí pela parceria, estar colaborando conosco nesse momento, aí na ponta. Qualquer dúvida, aluno, é só entrar em contato com o professor. Professor, eu queria perguntar para o professor Osmar, isso. Tem um contato, nós temos um canal de comunicação, é só mandar a dúvida, tá bom? Desde já, agradeço a atenção de todos vocês. Para começar a nossa aula, abra os seus cadernos. Já abriram? Perfeito! Agora coloque a data da aula de hoje e depois o título dessa aula. E é aquela coisa, aquela pegada. Procure anotar tudo aquilo que eu estiver falando. Claro, se for possível, né? E para quê, professor? Eu já tenho uma aula, eu posso baixar? Sim, só que eu vou explicar a aula, eu vou fazer comentários da aula. E aí, cada comentário é bom vocês terem anotados. Por quê? Porque quando você for estudar para a prova, lá na frente, você pega o caderno e faz uma revisão, uma releitura de tudo aquilo que foi anotado. E aí, é só partir para o abraço para fazer uma baita de uma prova. Tá certo? Podemos começar? Joga na tela. Vamos lá para a nossa aula de hoje. A aula de hoje é a Igreja e a Cultura Medieval. Aula 15.1. Garoto, passa rápido, né? Na aula de hoje, nós iremos trabalhar a Igreja na Europa Ocidental. Aí, a organização do clero, o Tribunal da Inquisição, que é o Santo Ofício, e também as cruzadas. Aluno, vem para mim. Na aula de hoje, eu vou abordar a questão da igreja. Nós iremos voltar um pouco à história da construção, da formação, os seus conceitos do passado, como a igreja atuava. Em nenhum momento nós estamos aqui para poder julgar. Em nenhum momento. Nós estamos aqui para passar para vocês o que de fato aconteceu. Professor, isso acontece? Hoje, atual? Claro que não. A igreja, depois de alguns concílios, houve algumas transformações. Mas é bom saber um pouco como era esse comportamento, como foi o comportamento da igreja lá na alta Idade Média, na baixa Idade Média. E a aula de hoje, ela vai falar justamente sobre isso. Nós não estamos aqui para criticar religião, a igreja, o comportamento dos seus representantes. Nós estamos aqui para passar um ato histórico, um acontecimento que foi visto lá atrás. Tá certo assim? Então, continuamos na tela. Para a aula de hoje, nós temos como habilidade. Aí eu tenho aqui, comparar diferentes pontos de vista presentes em textos analíticos e interpretativos sobre situação ou fato de natureza histórica e geográfica, acerca aí das instituições sociais, políticas, econômicas e também, principalmente religiosa, que é o tema da nossa aula. Vamos começar por essa imagem? Linda! Pode me colocar nessa imagem, meu produtor? Olha! Esse meu produtor, ele é top das galáxias. Na verdade, isso é uma nave sobrevoando o espaço sideral. Olha que legal. Nessa imagem, possivelmente eu posso arriscar. Esse Papa aí era o João Paulo II. Aluno, a leitura que você faz dessa imagem, você vê aí o pátio da Praça de São Pedro, lotado de gente. Todos para ver o Santo Papa, João Paulo II. Claro que é o maior representante da Igreja Católica aqui na Terra. Existe essa interpretação que o Papa é uma espécie de vice-deus na Terra. Ele representa a divindade. E antes da pandemia, havia esse tipo de comportamento, esse tipo de ações. E com a pandemia acabou parando para não haver o contágio dessa doença.
Mas é uma imagem emblemática, muito bonita. Bonita mesmo. Você tem toda uma visão. Lembra-se que esse espaço ele foi doado lá atrás para ser criado o Estado do Vaticano. O Estado do Vaticano, ele é dentro do Estado italiano. É um Estado dentro de um outro Estado. É o maior Estado do mundo, o Estado do Vaticano. É isso daí, ó. Sabiam? No passado, eram com muros para ver essa divisão. Uma outra imagem que chama atenção é essa daí, ó. E aí eu saio e deixo somente a imagem, porque ela é bonita. Isso, meu produtor. Esse meu produtor, ele é top. Aluno, essa imagem, você fazendo uma leitura, esse professor, mas é muito lindo. É muito lindo. A cúpula da igreja, aqui em cima. A parte mais importante dessa imagem, que dá como destaque, é esse daqui, ó. A cruz. A cruz, que é o principal símbolo do cristão. E nesse caso específico da Igreja Católica Apostólica Romana. Se vocês observarem nessa imagem, eu tenho aqui várias aberturas. Aqui são janelas. São várias janelas. É incrível. Conforme o sol ele vai se movimentando, a luz entra por essa fresta aqui, ó. E ela vai iluminar o pátio interno da igreja. O salão da igreja. É louco. Você vê, então, sempre acaba entrando luzes para clarear o interior. E aqui nós temos algumas imagens de santos que representam muito bem a Igreja Católica. E sem contar que é muito grande, toda uma estrutura montada. Claro, se você observar, eu tenho aqui um símbolo, ó, que representa a maçonaria. O triângulo. Aí tem um simbolismo voltado. É uma coisa incrível. E é uma região muito rica, muito protegida. Lindo, né? Ok. Em meio à desorganização do mundo antigo, a Igreja Católica ela vai conservar a sua identidade de instituição. Ela vai preservar os seus elementos da cultura grega romana. Revista pela ótica cristã. Ela vai difundir o cristianismo entre os bárbaros. Como assim, professor? Ela vai expandir, ela vai levar a palavra de Deus, o conforto da igreja para aquele povo que desconhecia a divindade. Esse é um papel muito importante da igreja. Ela vai conseguir acalmar os corações. Ela vai conseguir unir as nações, transformar o povo para o único objetivo, a crença, a obediência ao único ser superior. Então, vocês viram lá atrás comigo, em outras aulas, na Mesopotâmia, que os caras tinham vários deuses. Na Grécia Antiga, no Egito. Aí de lá para cá, assim que começa o mundo cristão, a partir do século I, com a vinda do Messias, aí começa uma transformação para uma única religião. E aí a igreja vai bater muito forte nesse sentido. Incrível, né? Vejam, a igreja se tornou um instrumento de unificação. E até hoje ela é assim. O papel da igreja é justamente unificar esses povos, que mantém a paz, de sabermos que todos nós somos irmãos, irmão espiritual, irmão de crença, que acreditamos em um único só Deus, aquele que nos dá sabedoria, que nos dá vida, nos dá força, nos dá entendimento, enfim, nós estamos hoje nessa terra graças a esse Espírito
que nos mantém. É uma coisa. Eu não falaria que seria filosófico, mas é um entendimento muito mais profundo. Tá? Então, essa unificação, ela acaba sendo criada diante da fragmentação política do feudalismo. Quando o feudalismo ele começa a entrar em declínio, a igreja ela entra e vai herdar essa herança do feudalismo. Claro, com o fim do Império Romano. Veja como é que está aí a composição piramidal da igreja. Então, eu tenho aqui o clero regular e o clero secular. Professor, o que é um clero regular? É o conjunto das ordens religiosas. Eu tenho abades e monges que vivem nos mosteiros de acordo com as regras definidas pelos fundadores. Esse é o clero regular. O clero secular, ele é composto por bispos e párocos que vivem junto das populações. Em outras palavras, eu poderia dizer que seria a igreja, o padre paroquial e o padre que mora nas paróquias, né? E eu tenho o padre que mora na catedral, por exemplo, aí tem uma diferença, tá certo? Outros que vivem com outros irmãos. Acima, então, eu tenho o Papa. Quem vai eleger o Papa são os cardeais. São os cardeais de alto nível, que chegam a esse alto nível, e dentre um dos cardeais é que surge o Papa. Ó, eu tenho os padres, eu tenho os monges, aí eu tenho os bispos, eu tenho os abades. E aí, esse daqui, padres e bispos, são clero secular. Clero regular são os monges e os abades, que acabam migrando, se tornando cardeais. E esses cardeais acabam elegendo um líder, que é o Papa. Isso é política, sabia? Vejam. Na sequência, eu tenho aí. Olha que magnífica essa pintura. Essa pintura é Jesus Cristo, esse aqui ao lado esquerdo de vocês, entregando ao apóstolo Pedro a chave, simbolicamente, a chave do reino do céu. Tanto é que Cristo, numa das palavras, ele fala assim, numa das passagens bíblicas, ele fala assim, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E aí é quando, de fato, surge a Igreja Católica e os apóstolos acabam expandindo os ensinamentos deixados por Jesus Cristo aqui na Terra. Tá? Só que é uma área que eu não vou entrar com vocês, porque eu não sou especialista em religião. Então, eu acabo dizendo para o meu aluno me traz aqui para essa imagem, produtor, me traz para essa imagem. Eu acabo dizendo para os meus alunos que religião se discute, sabiam? Por que se discute? Porque você vai saber quando surgiu, por quem surgiu, né? Em que local surgiu, eu tenho todo um contexto histórico. Muitas vezes, nas discussões de bares, sei lá, nas escolas, tem gente que fala assim, porque são 3 coisas que não se discute: religião, futebol e política. Peraí, tudo se discute, mas especificamente sobre religião. Se discute religião? Sim, se discute. O comportamento do clero, o comportamento da igreja, as atuações, tudo isso é discutível. O que não se discute, aluno, é a fé. Que cada um tem a sua. Tem gente que acredita e gente que não acredita. Mas é preciso passar por uma aprovação
para dizer, ah, meu Deus. Porque aí, quando você é levado de energia positiva, quando você está ao lado de pessoas que têm energia positiva, isso é muito agradável. Muito mesmo. Mas essa é uma área mais técnica, mais científica para poder se discutir. Nessa imagem aqui, eu tenho Jesus Cristo entregando simbolicamente para Pedro, para São Pedro, que era apóstolo, a chave do reino do céu. E aí começa, então, a construção do Vaticano. Certinho? Joga na tela? Continua. Os sacerdotes da igreja dividiram-se em duas grandes categorias. Aí eu tenho um clero secular e um clero regular. O secular, eles serão formados por padres, bispos e arcebispos. Regular é formado pelas comunidades franciscanas, beneditinas, dominicanas, carmelitas e agostinianas. Que lá no passado nós chamamos de as companhias de Jesus. Não é isso? Os franciscanos estiveram aqui. Pois é uma companhia. São um clero regular. Eles foram consagrados para poder atuar junto aos mais necessitados. Nem sempre, vejam, nem sempre a autoridade papal foi aceita por todos membros da igreja. Por quê? Me joga na tela. Isso que vocês estão vendo é muito importante. Como assim, professor? Nem sempre, nem todas as vezes, a autoridade do Papa era comungado com os outros membros. Política. Dentro do próprio grupo dos cardeais, eles chegam num consenso de tal nome para ser Papa. Isso é política. Democracia. Mas vão verificar qual o nome mais destacado, aquele que tem princípio. Aquele que caminhou, de fato, na dignidade. Mas ele encontrou resistência? Esse Papa encontrava resistência? Sim. Até hoje é assim. Hoje, no papado de Francisco, nós temos aí alguns cardeais que não gostam do Papa, mas respeita. Gostar é uma coisa, mas espera aí, comungar do mesmo ato, comunga. Só que tem sempre aquele... É inveja? Não, é empatia. Sabe aquela coisa? Não fica cara. Mas aí, mas não pode ser todo mundo iguais. Nós somos diferentes. Eu posso discordar de forma técnica, tranquila, mas isso não me dá o direito de não falar com a pessoa. Não, está errado. Então, isso no próprio meio religioso, que deveria comungar da mesma ideia, não é assim. O texto fala. Nem sempre ele teve apoio. Gregório Magno, por exemplo, foi o primeiro a dar o apoio da maioria para administrar a igreja. Foi o primeiro Papa que teve apoio da grande maioria. Se não tivesse, ele ficava patinando. Como é que eu serei o representante se eu não tenho o teu apoio? Eu preciso ter o apoio. Eu preciso que você confie em mim. Tá? E o Papa Gregório Magno vai conseguir unir, vai obter esse apoio. Fechou? Vamos para a tela? Na sequência? Olha lá. A questão das investiduras. O que vem a ser isso, professor? No século X, por exemplo, o imperador Otto I, do Sacro Império Romano, germânico, ele passou a intervir nos assuntos da igreja. Fundou bispados e abadias, ele vai nomear seus titulares e vai proteger as ações do Papa. As ações do Papa são as ações da igreja. Ou seja, era um princípio religioso. Eu tenho que defender os meus. Eu tenho que defender a minha classe. Mas nem a classe o defendia. Isso era muito relativo. Vocês viram lá atrás o Papa Gregório Magno, né? O conflito da investidura ela vai ser resolvido em 1122.
pela Concordata de Worms, que chegou na seguinte conclusão. Veja aí, a conclusão foi essa: cabe ao Papa a investidura espiritual. Cabe ao imperador a investidura temporal. Professor, mas o que é investidura? A nomeação. Ah? Porque no passado teve situações em que o imperador escolhia o representante da igreja. E não a igreja que escolheu o imperador. Aí, essa concordata de Worms, é uma divisão. Igreja é igreja, Estado é Estado. Então a igreja, ela escolhe o seu representante e o Estado escolhe o seu representante. Por exemplo, o secretário da Educação pode ser um médico? Bom, se ele tiver formação, se ele for médico e professor, ótimo, ele tem conhecimento técnico. Um secretário da Saúde pode ser professor? Pode. Se ele for formado em medicina, se tiver conhecimento, por que não? Entendeu? Então, cada um no seu quadrado, pela sua formação. Aí você fala com propriedade. Você defende com mais intensidade a categoria. O Tribunal do Santo Ofício, que é o mesmo Tribunal da Inquisição. Aqui, senhores, a igreja julgava aqueles que cometiam atos que não era aprovado pelo clero, pela igreja. Bruxaria, por exemplo, era um fato, né? Magia era um outro fato. Pessoas que não acreditavam em Deus e falavam publicamente, porque essas pessoas, elas poderiam convencer outras a não gostarem também em Deus. Então, para a igreja que conseguiu unir lá no passado em uma única religião e agora percebe que está havendo oposição, peraí, nós temos que cortar o mal pela raiz. E a igreja, então, foi começando a tomar essas decisões. Olha o julgamento. No julgamento do Tribunal do Santo Ofício, iria julgar se a pessoa teria feito algo errado, se era sustentado essas teses ou não. É incrível. Então, tínhamos aí os julgadores. E um dos piores inquisidores da história da igreja se chamou Bernardo Gui. O cara, então, vasculhava a vida. E um detalhe, hein? Me coloca na tela? Um detalhe dessa imagem. Incrível é que quando julgava o herege, aquele que não acreditava, se matava em praça pública. A morte na Idade Média era um espetáculo. Isso, a morte era um espetáculo. Então chamavam o povo, você imagina na fogueira, a pessoa queimando, morrendo, gritando de dor. E o público vendo ali sua aflição, para que outros não pudessem levantar a voz, muito menos a mão, contra a igreja. Era punido. E depois isso começou a ser adotado também pelos reinos. Os reis adotaram a mesma política. Sabia? Continua. Olha lá. A ação da igreja. No Tribunal do Santo Ofício vai ser, de fato, a face cruel da igreja. Mas, para o entendimento da época, era necessário fazer isso. Por quê? Senão vira bagunça. Vocês imaginem, mesmo tendo todo esse controle, já teve problema. E se não tivesse controle? O mundo ia voltar a ser bárbaro, novamente. Nos diversos países cristãos, nem sempre a fé popular estava de acordo com a da igreja. Porque a igreja, ela ditava as normas, as regras, como deveria ser seguido. Havia uma série de crenças e também de ações, denominadas de heresias,
que se chocavam com os dogmas da igreja. Crenças e ações. O herege, aquele que confrontava com os dogmas, os princípios religiosos. E aqueles que batiam em frente, perdiam. Para combater a heresia, o Papa Gregório IX, ele criou em 1231, 1231, o Tribunal da Santa Inquisição. Qual era o objetivo? Descobrir e julgar os heréticos, os hereges, aqueles que não acreditavam. Um detalhe, se não acreditassem, tudo bem, mas eles acabavam manipulando outras pessoas para ir junto com eles. Então, o que era uma pessoa passava a ser um grupo, passava a ser uma multidão, passava a ser uma legião, aí pronto, aí eu perdi o controle. Então a igreja estava sempre ali, ó, vigilante, vigiais e protegeis. As penas aplicadas iam desde a confiscação dos bens materiais até a morte em fogueira. Isso aí era a pena. Olha aí. Essa imagem aí que vocês estão vendo é a Joana d'Arc. Quando ela vai ser pega pelos ingleses, ela é francesa, né? Na famosa Guerra dos 100 Anos, Joana vai ter visões, fala para o rei da França como deveria atacar, até que os ingleses descobriram que essa era uma mulher possuidora, possuída pelo mal, achava que ela era uma bruxa, porque o rei sempre acabava ouvindo. E aí, quando ela vai ser pega, ela vai ser morta na fogueira. Tanto é que a Joana d'Arc se torna uma santa padroeira de Paris. E aí todo o povo ali, ó, assistindo. Tu te arrependes em nome de Padre, de Filho e de Espírito Santo. E mesmo a pessoa se arrependendo, ela era morta. Pelo menos para salvar a alma dela. Olha do que adianta. Era o mal. Eles combatiam esse mal. Olha só aqui a fogueira pegando. Ó. E esse aqui com uma cabeça na mão. E a pessoa, ó, ela tinha que se converter. Beijar o crucifixo. Olha aí. Para ter uma morte em paz. Tu vai morrer mesmo? Tu te arrependes? Vejam. Pressionada pela monarquia católica, a Inquisição ela vai atuar no sentido de combater os movimentos contrários à ordem social dominante, ultrapassando aí o seu objetivo de perseguir apenas a heresia. Veja, mas esse comportamento do Tribunal do Santo Ofício vai ser pressionado pelas monarquias católicas. Reis que se converteram ao catolicismo. Então, para poder ter o controle da sociedade, daqueles que teriam que tomar o poder, e etc, eles deram ordem para que dominasse a sociedade. Bom, isso vai acabar ultrapassando o seu objetivo. Bom, na sequência, ainda na Idade Média, nós tivemos as cruzadas. Sabiam? E essas cruzadas, na verdade, é uma tentativa de impor o catolicismo a outras regiões e a outro povo. E aqui eu tenho o principal símbolo do cavaleiro cruzadista, representante, defensor, inclusive dos objetivos, dos preceitos da igreja. Os cavaleiros templários, por exemplo. Os cavaleiros templários, há relatos que eles guardavam os ensinamentos
eram os protetores da religião, e etc, e etc, e etc. Certinho? Então vamos lá. Olha aí. Esse é o Vaticano. Nós temos aí a igreja como principal símbolo de poder. E temos o Estado também. Ó. O povo acaba se recorrendo a essa proteção. Isso aí é uma invasão naquela área do Oriente para combater o islamismo que estava avançando. Então, vocês imaginam, o cara sai da Europa, que o catolicismo já estava se expandindo, e vai para onde? Para a Ásia. Para quê? Para combater o islamismo. Tá? O confronto. As cruzadas foram feitas nesse sentido, ó, cruzadas, tá? Para tentar impor o catolicismo na região da Ásia. Não conseguiram. Foram várias tentativas, várias cruzadas, e foi um desastre. A cruzada era chamada de Guerra Santa, realizada pelos cristãos aos não cristãos. Em 1095, o Papa Urbano II ele iniciou a Guerra Santa. Contra quem? O povo muçulmano, que dominava lugares sagrados do cristianismo. Como, por exemplo, a região do Santo Sepulcro, onde está ali Jerusalém, onde Jesus teria nascido, teria morrido e sido enterrado. Uma área religiosa, santa. E a ideia de Urbano era proteger essa área. Só que ali eu tenho os muçulmanos. Vai ter conflito. Atendendo ao apelo papal, os cristãos organizaram expedições militares, conhecidas como cruzadas. Ou seja, nós iremos libertar a fé. E aí foram para lá. Em 1096 a 1270, a cristandade europeia organizou 8 cruzadas, cada uma características próprias, deixando consequências marcantes da política e economia da Idade Média. Foi desastrosa. Olha aí o mapa. Ó, a primeira cruzada tá de branco, a seta branca. A segunda cruzada, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava cruzada. Toda para essa região que vocês estão vendo aqui, ó. Todas. A região de Damasco. Viu? Do século XI ao século XIII. Vejamos. A primeira cruzada, convocada pelo Papa Urbano II, atingiu seu objetivo, ao conquistar Jerusalém em 1099. Uma força-tarefa de 300.000 pessoas será mobilizada, reunida em Constantinopla. No entanto, apenas 40.000 chegaram à Cidade Santa, onde fundaram o reino cristão de Jerusalém. Esse aí é o Papa Urbano II. Na Segunda Cruzada, convocada pelo Papa Eugênio III, tinha como objetivo assegurar os domínios cristãos no Oriente. Entre os muçulmanos, houve a unificação do Califado do Egito e do Califado da Síria. Tudo isso sob o domínio de Saladino. A Terceira Cruzada, apoiada pelo Papa Clemente III, ele vai contar com a participação de 3 monarcas. Daí o nome conhecido como Cruzada dos Reis. Aí eu tenho o rei Filipe Augusto da França, Ricardo Coração do Leão da Inglaterra e Frederico Barba Ruiva do Sacro Império Romano Germânico. Essa expedição, infelizmente, não teve sucesso. A foto do Clemente. Observe que todos eles
possui o símbolo da igreja, que é a cruz, estampada em seus fardões. A Quarta Cruzada partiu de Veneza em 1202 em direção ao Oriente, mas o destino final foi a ocupação de Constantinopla, uma vez que o cisma permaneceu em voga. A cidade foi desocupada no ano seguinte após ser saqueada. E aí as cidades eram assim, ó, todas fortificadas, são castelos. Na Quinta Cruzada, objetivava a conquista do porto do Egito de Demita, a fim de enfraquecer o poderio muçulmano. Todavia, não obteve sucesso. Na Sexta Cruzada, que vai ser liderada pelo Frederico II, imperador do Sacro Império Romano Germânico, partiu da Europa em 1228, Frederico tornou-se o rei de Jerusalém por casamento, mas perdeu a cidade para os turcos em 1233. Frederico II. Certinho? Bom, a Sétima Cruzada, ela vai ser liderada por Luís IX. Daí o termo São Luís, né? Rei da França. A vitória cristã foi evitada pelas forças do sultão Baibar, que conseguiu reunificar os califados do Egito e da Síria, que foi tomado lá atrás, se não me engano, na Segunda ou foi na Terceira Cruzada. Esse é Filipe IX. E olha que na ponta do cetro dele tem uma mão mostrando assim para o alto, que o mais poderoso é Deus. Ó, aqui simboliza a igreja, mostrando que o poder da igreja. Na coroa, eu tenho o simbolismo do Estado, que é a flor de lis. Ó, a Oitava Cruzada, ela vai ser organizada também por Luís IX, com o objetivo da conversão dos sultãos ao cristianismo. No entanto, São Luís seria capturado e, posteriormente, sucumbiria à peste, a famosa peste negra. Ó, ele aqui é o mesmo. E aqui, ó, o símbolo da igreja e o símbolo do Estado, que é a flor de lis. Consequência de tudo isso, houve o empobrecimento dos seus feudais com as cruzadas. Por outro lado, vai haver um fortalecimento do poder real na medida que os senhores feudais perdiam suas forças. Sabia disso? Por outro lado, com as cruzadas, houve a reabertura do mar Mediterrâneo e, ao mesmo tempo, houve desenvolvimento do intercâmbio comercial entre a Europa ali e o Oriente. Quer ver uma outra coisa? A ampliação do universo cultural europeu, promovida aí pelo contato com os orientais. Certinho? E aí, deu nessa situação. Bom, deixo o material complementar para vocês. Fico por aqui e aguardo vocês na nossa próxima aula. Gostaram? Eu também gostei. Presta atenção, cuidado com o avião. Ele vai passar, a gente abaixa. Isso. Tchau, tchau.